Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre a vitória do Atlético Mineiro em cima do Fluminense. Vitória pelo placar de 3-2, jogo que aconteceu na Arena MRV, que esteve fechada por um tempo, né, o estádio do Atlético Mineiro, para poder colocar um piso de gramado sintético, né? Agora a Arena do Galo está com um gramado sintético. E o jogo aconteceu lá, e vitória do Atlético num jogo que teve marcado por certas emoções, né? E eu vou contar a história desse jogo aqui para vocês. Jogo que foi válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, antes de destrinchar aqui para vocês, contar para vocês a história desse jogo, quero desejar aqui para todas as mamães, né, um feliz Dia das Mães, especialmente para minha mãe, Dona Neide. Um grande beijo para a senhora, tá? E que vocês possam curtir, que possam ter curtido também, logicamente, esse Dia das Mães tão especial. Bom, vamos começar a história desse jogo. Para começar, vamos começar aqui a deixar as escalações, tanto do Cuca, o técnico do Atlético Mineiro, e tanto do Renato Gaúcho, o técnico do Fluminense, né? O esquema do Atlético Mineiro, que o Cuca colocou em campo, foi um esquema de 4-4-2, com o Everson no gol, a linha de 4 com o Nathaniel no lado direito e o Rubens pelo lado esquerdo, e a linha de zaga com o Lianco e o Júnior Alonso. No meio campo, Alan Franco e Fausto Vera, com o Gustavo Scarpa e o Coelho um pouco mais à frente, né? O Gustavo Scarpa jogando mais pelo lado direito, o Coelho pelo lado esquerdo, e a dupla de ataque com Rony e Hulk. Esse foi o time do Atlético Mineiro. O time do Fluminense, a escalação que o Renato Gaúcho utilizou foi uma escalação, digamos, tentando poupar o Ganso num jogo de gramado sintético, né? É uma escolha até um tanto questionável, mas a gente vai deixar durante a minha explicação sobre a partida. O jogo começou, a escalação do Fluminense foi com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, com o Gabriel Fuentes na lateral esquerda, e a dupla de zaga com o Thiago Silva, o retorno do Thiago Silva depois de um mês fora, e com ele na zaga o Freitas na quarta zaga. O meio de campo do Fluminense foi colocado com 3 volantes, apesar de no desenho o Nonato e o Martinelli jogarem um pouco mais soltos nesse meio de campo. O meio de campo foi com o Bernal, ali na cabeça de área, na frente da zaga do Fluminense, e o Nonato e o Martinelli, como eu falei, um pouco mais à frente, na linha de meio campo. Mais para frente, no ataque do Fluminense, com o Jô Arias atuando pelo lado direito, lado esquerdo com o Canóbio, e centralizado ali o Everaldo. O jogo começou e a partida do primeiro tempo foi um tanto quanto morna, né? O Atlético tentando as suas investidas, né? O time mandante ali, tentando atacar o Fluminense um pouco mais retraído. Só que o Fluminense, mesmo retraído, não sofria tanto assim, porque o time do Atlético Mineiro estava basicamente jogando com um único repertório, né? Tentava muitos cruzamentos para dentro da área do Fluminense, muitos deles eram dispersados, não eram bem feitos, e o Fluminense conseguia se livrar ali desse tipo de jogada. Os momentos de mais perigo do time do Atlético Mineiro é quando o Gustavo Scarpa dava alguns passos para trás e conseguia fazer com que a linha defensiva do Fluminense avançasse só um pouco, para poder os jogadores do Atlético, isso já aconteceu com o Nathanael, com o Rony, que esses jogadores do Atlético Mineiro pudessem se infiltrar na zaga do Fluminense. O Gustavo Scarpa deu uns 2 ou 3 passos assim, principalmente por aquele lado direito ali, nas costas do Fuentes, ou entre o Fuentes e também o Freitas, e o Atlético Mineiro conseguia escapar por ali. Só que não conseguia definir bem a jogada, né? Por muitas vezes o Fluminense escapou porque o Atlético Mineiro não conseguia tratar bem, finalizar bem uma jogada bem feita, que foi pelo Gustavo Scarpa. Então o Atlético Mineiro teve um repertório muito fraco, por mais que tinha um certo volume. Tinha um repertório fraco, e isso fazia com que o Fluminense, que estava ali com uma atitude mais defensiva, né, pouco atacava, o Fluminense tinha pouco ímpeto, o Fluminense sofria pouco. O Fábio pouco trabalhou na partida, e no primeiro tempo, a jogada mais clara do primeiro tempo foi do Fluminense, né, numa escapada ali pelo lado direito do Samuel Xavier, ali pelos 37 minutos do primeiro tempo, em que ele dá uma enfiada de passe para o Everaldo, e o Everaldo ali, com muita liberdade até ali na meia-lua da área do Atlético Mineiro, ele chutou mal de esquerda. Eu acho que ele não imaginava que estaria tão livre ali, ele chutou rápido, né? Ele poderia ter
com mais calma, ter finalizado melhor a jogada. Então a melhor jogada do Fluminense, o melhor lance do Fluminense ali no primeiro tempo, foi o único, né? Foi esse lance com o Everaldo. O Atlético Mineiro até assustou com esses certos cruzamentos, teve uma bola alçada na área ainda ali no fim do primeiro tempo, que o Júnior Alonso cabeceou com uma certa liberdade, a bola passou um pouco perto ali da trave esquerda do goleiro Fábio. Então o primeiro tempo foi morno, com muitos erros, com um pouco repertório dos dois lados, repertório ofensivo, e o jogo se desenhou 0x0, justíssimo ali o 0x0, no primeiro tempo, finalizado assim. O segundo tempo já mudou. Apesar de o começo ter sido o mesmo, né, com o Atlético Mineiro com repertório fraco, nenhuma das duas equipes buscaram substituições, o Renato Gaúcho estava satisfeito com a equipe, né, e assim como o Cuca também estava, tanto que nenhum dos dois técnicos mudaram as suas equipes para a segunda etapa. Só que depois de 10 minutos do segundo tempo, já com a torcida do Atlético já um pouco mais efervescente, já com uma certa raiva, reclamando do time, o jogo mudou a favor do Fluminense. Porque numa jogada em que o Fluminense tentou atacar, o Lianco recuperou a bola, mas ele tentou uma jogada muito até displicente ali na área do Atlético Mineiro, tentando um passe ali pelo lado direito, só que ele fez mal a cavadinha que ele tentou. Com isso, de primeira, né, o Canóbio foi até muito esperto, de primeira finalizou a jogada e surpreendeu ali o Efson, que poderia ter feito melhor na jogada, né, mas não era uma bola tão fácil assim. O Canóbio aproveitou, chutou de primeira e fez um gol que pôs o Fluminense à frente do placar. Só que o Fluminense continuou com a mesma atitude, né, O Fluminense ele se mostrou muito confortável no jogo, mesmo com o Atlético assim, não tendo um grande repertório, mas o Fluminense assim, eu acho que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, vou ficar aqui mesmo e eu vou tentar levar esse jogo aqui no banho-maria, né? Até certo ponto, até estava funcionando, porque o Atlético Mineiro estava realmente com pouco repertório. E o Cuca até demorou um pouco para mexer na alma do time, né? O time estava com uma postura muito modorrenta, digamos assim, para buscar uma vitória. Então, isso fez com que o Fluminense se acomodasse em campo. O Fluminense se acomodou, parou de atacar, já não estava atacando muito mesmo, então depois que fez 1x0, parou definitivamente. E com isso, o Atlético continuou tentando cercar ali o Fluminense, mas de uma forma muito ruim, muito frouxa, muito errática, né? E aí, a partir daí, o Cuca, percebendo que o Atlético Mineiro estava jogando mal, logicamente, tava muita gente percebendo isso, a torcida já estava com muita raiva, ele buscou empatar o jogo. O Cuca, depois de um tempo, teve uma certa atitude, né? Que foi botar um time mais ofensivo, mais pra frente, tirou o lateral, tirou ali o Natanael e colocou o Júnior Santos, colocando um pouco o Cueja ali pelo lado direito, abrindo o Rony. Então ele tentou abrir mais a equipe do Fluminense e tentou ser mais impetuoso no ataque, né? Tentando ser mais criativo. Errático demais mesmo assim o Atlético Mineiro, né? Mas o Atlético Mineiro ele tentava ao modo pouco técnico, na base mais da força do que na raça, e o Fluminense pagando ali para ver, vou ficar aqui, não vou atacar, não vai acontecer nada. Só que o jogo ali mudou, né? Porque aos 31 minutos, uma boa jogada ali do Rubens pelo lado esquerdo, né? O Canóbio não conseguiu fazer a falta no Rubens, e o lateral direito ali, o Rubens, foi avançando pelo setor defensivo do Fluminense, setor direito, e foi entrando sem muita marcação, ele conseguiu ganhar na força e bateu muito bem ali na entrada da área do Fluminense, um belíssimo chute de canhota, fazendo o gol de empate do time do Atlético Mineiro. Com isso, né, no momento em que a torcida do Atlético Mineiro estava ali gritando time sem vergonha pro time do Atlético Mineiro, pro Galo, o Galo conseguiu empatar a partida com esse gol do Rubens. E isso fez com que as coisas mudassem. A atmosfera no estádio, o clima no estádio ficou bem favorável para o time do Atlético Mineiro, que continuou indo para cima do Fluminense. O Fluminense ficou atordoado, já, como eu falei, não estava atacando mais e não tinha proposta de ataque ali, não tinha saídas para o ataque. Os momentos em que o Fluminense conseguia um pouco de respiro é quando a bola chegava no Ares, ele prendia para poder sair com o time do Fluminense, ou ele ali recebeu uma falta para o time do Fluminense ter um fôlego a mais.
Só que quando o Fluminense perdia, era o Atlético Mineiro na base da garra ali, do vamos ver, vamos lá, equipe, e isso fazendo com que o Fluminense ficasse bastante desconfortável na partida. Não demorou muito, o Atlético Mineiro fez o segundo gol, né? Na base do vamos ver, como eu falei, né? Uma jogada de novo pelo lado direito da defesa do Fluminense, em que o Rubens colocou uma boa bola ali pelo Hulk. O Hulk até com uma certa liberdade já entrando na área do Fluminense, ele chutou forte pro gol, chute cruzado. O Fábio defendeu parcialmente, uma bomba que o Hulk soltou. O Fábio, como eu falei, defendeu parcialmente, e no rebote o Júnior Santos, que entrou no segundo tempo, como eu falei, aproveitou o rebote e marcou o gol da virada do Atlético, ali pelos 38 minutos do segundo tempo. E assim, o jogo, como eu falei, ficou bastante favorável para o Atlético, só que 5 minutos depois, ali com as entradas que o Renato tentou promover ali, buscando equilibrar o time do Fluminense, né, com a saída do Canóbio, com a saída do Everaldo, entrando o Keno, e entrando o Serna ali, também saiu ali o Facundo Bernal, saiu o Nonato e entrou o Hércules. O time do Fluminense tentava buscar de novo o rumo da partida, depois de ter levado a virada, né? Mas numa falha, mais uma vez uma bola entregada pelo Atlético para o Fluminense, né? O Hulk tentando desarmar ali o Martinelli, e ele acabou que conseguiu desarmar, mas logo em seguida se atrapalhou com a bola e foi desarmado pelo próprio Martinelli, que na jogada ele enfiou uma boa bola ali pro Serna, que tocou na saída do Everson, empatando ali a partida aos 44 minutos. A partir daí, esse 2-2 já estava de bom tamanho pro Fluminense. Até estava. Só que o Fluminense, de novo, pagou para ver. Pagou para ver porque ele recuou novamente, né? Recuou demais. E o Atlético, de novo, voltou com aquele lance de vambora, meu povo, vamos ver. E quase fez o terceiro gol ali aos 48 minutos. Uma jogada de bola cruzada para dentro da área, nas costas do Samuel Xavier, e que o Rubens entrou sozinho e com o pé esquerdo, num milagre, o Fábio conseguiu espantar, tirar ali o gol do Rubens, né, que seria o segundo gol do lateral ali esquerdo do Atlético Mineiro. A bola foi para escanteio e foi uma sequência de 3 cruzamentos para área, 3 escanteios batidos pelo Hulk. Teve o primeiro, a zaga do Fluminense tirou a primeira. Na segunda, o Hulk bateu muito mal. E aí a zaga do Fluminense tirou novamente, né? Só que o Fluminense não conseguia afastar. E no terceiro escanteio, onde o Hulk conseguiu bater bem, o Igor Gomes desviou de cabeça ali na altura do primeiro pau e deu a vitória ao Atlético Mineiro ali, já praticamente no último lance da partida. 3-2 para o Atlético Mineiro. Uma vitória que de um jogo até maluco, né, no segundo tempo. O primeiro tempo nem foi tão bom assim, como eu falei. O segundo tempo que foi um jogo mais maluco, a partir do gol ali do Rubens, principalmente, né, onde a torcida do Atlético, como eu falei, estava já gritando time sem vergonha, e conseguiu ali mudar a atmosfera totalmente. E o Fluminense, ele não jogou bem. O Atlético Mineiro não fez uma grande partida, mas ele lutou, coisa que o Fluminense não fez, né? Não fez para atacar. Os gols que o Fluminense foi de aproveitar os erros do Atlético Mineiro, foi praticamente bolas que o Atlético Mineiro assim deu ao Fluminense, e o Fluminense soube aproveitar, né? Mas na questão de lutar para poder ganhar os 3 pontos e tudo mais, o Atlético mereceu. O Fluminense achou que o Atlético não renasceria ali na partida, pagou para ver, ficou ali recuadinho, não atacou mais, já não estava atacando desde o primeiro tempo, achando que 1 ponto já valia bastante, né? Até valeria pela forma como o Fluminense jogou, mas o resultado mais justo foi a vitória do Atlético Mineiro, que buscou a vitória o tempo todo praticamente. Ao seu modo, um modo não tão bom assim, o time não é bem treinado, mas nessa partida contra o Fluminense foi o time que mais buscou a vitória e foi lá e mereceu. O Fluminense perdeu merecidamente porque pagou para ver se o Atlético Mineiro realmente poderia ter condições de virar a partida. O jogo virou e deu no que deu, né? Vitória merecida do Atlético Mineiro por 3-2. O Fluminense ali tá ali na 5ª posição, ainda está numa boa colocação, mas viu o Atlético Mineiro se aproximar e colar ali na 6ª posição. E foi uma vitória importante para o Atlético Mineiro, né, para tentar afastar um pouco da crise que tem acontecido, né? O Atlético Mineiro veio de partidas ruins, perdeu recentemente na Sul-Americana para um time muito fraco do Equador, né, do Deportes Iquique, e perdeu de 3-2.
E essa vitória veio para deixar o clima um pouco mais ameno, né, lá na casa do Galo, né? O Fluminense precisa melhorar. O time do Renato Gaúcho tem caído muito de rendimento, já perdeu para o São José, tudo bem que com um time diferente, mas perdeu para um time assim que muito desqualificado até, e agora perdeu para o Atlético Mineiro jogando nada, e o Atlético Mineiro não precisou jogar tanto assim, mas lutou, foi lá e venceu. Bom, essa é a minha análise sobre a partida entre Atlético Mineiro 3, Fluminense 2. Os próximos jogos de cada um, o Fluminense vai enfrentar na Sul-Americana a União Espanhola, o jogo vai ser no Maracanã, e o Atlético Mineiro vai ter seu jogo também contra o Cienciano na próxima rodada da Sul-Americana também. Tá? Essa foi a minha análise sobre Atlético Mineiro 3, Fluminense 2. E o que vocês acharam dessa partida? Esse jogo que foi da água pro vinho, né? Um jogo que estava morto no primeiro tempo, muito morno, e no segundo tempo foi bastante agitado, né? Não daqueles modos mais técnicos, mas de entretenimento até que não foi tão ruim, né? Bom, se vocês gostaram da minha análise, deixe seu like no vídeo, tá? Se inscreva no canal Opinando, que vamos continuar tendo um pouco mais de conteúdo, falando sobre futebol, futuramente falando sobre mais as novelas, mas inicialmente mais sobre futebol, nesse retorno, como eu tenho feito aqui no canal. Tá? Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe e ajude esse canal a evoluir, a crescer mais, tá? E que a gente vai apresentar mais vídeos aqui para vocês, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Novamente, um feliz Dia das Mães para todas as mamães, tá? Um grande beijo e tchau!